Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira com cabelo curto, vestindo um casaco preto e uma blusa rosa, e o tema da nossa aula de hoje é Imperialismo e Neocolonialismo. Vocês sabiam que a partir de 1870, ou seja, a partir da segunda metade do século XIX, os países capitalistas, as grandes potências, principalmente as potências europeias, entraram numa disputa colonial e por áreas de influência, principalmente nas regiões da África e da Ásia. Esse tipo de expansão capitalista e domínios, conquistas de territórios e de áreas de influência foi chamado de imperialismo ou neocolonialismo. Mas aí vocês vão me perguntar, colonialismo, neocolonialismo? Já não tinha acontecido a colonização há séculos atrás, por potências europeias na área da América, principalmente? Sim, mas foi um novo tipo de colonialismo que ocorreu a partir do final do século XIX e início do século XX, dentro do contexto do pós-segunda Revolução Industrial. Bem, vamos devagar. Primeiro lugar, lá no século XVIII, ocorreu a Revolução Industrial que inicialmente surgiu na Inglaterra e depois foi se expandindo por outros países da Europa. Já no século XIX, com o aumento da produção nesses países capitalistas, eles precisavam expandir os seus mercados. E foi aí que começou uma certa disputa por esses países em determinadas áreas para que adquirissem mais matérias-primas, para que adquirissem mão de obra barata e pudessem também vender os seus produtos. E, claro, explorar também as matérias-primas existentes nessas regiões, como na África e na Ásia, que eram ricas em metais preciosos e matérias-primas importantes para a produção industrial que ocorria nos países europeus. E, claro, eles expandiram também essas produções nessas regiões, desses países fora da Europa. O fenômeno conhecido como Segunda Revolução Industrial, que já ocorre no século XIX, foi esse aumento da produção industrial nos países europeus. E esse aumento da produção também associado a novas inovações tecnológicas, acabaram gerando o chamado excedente de produção. É como se um país que produzisse as suas mercadorias precisasse expandir, pelo aumento da produção, os seus mercados para outras regiões, pois aquela própria região local não tinha condições de comprar todo aquele excedente de produtos. Então, dessa forma, como esse fenômeno começou a acontecer, principalmente em países como a Inglaterra, a França, a Alemanha, nesse período, até o Japão também, eles precisavam buscar novas áreas para poder investir em seus produtos, buscar também matéria-prima, porque principalmente carvão, que era muito utilizado nas indústrias, e outras matérias-primas também importantes para essa produção industrial, eles precisavam buscar em outras regiões, onde tivesse abundância dessas matérias-primas. E foi nesse sentido que esses países tiveram
essa procura e essa disputa por mercados e domínios também de outras regiões. Por isso esse nome neocolonialismo, porque é um novo tipo de colonização. Não é uma colonização como ocorreu no tempo das grandes navegações, que era para atender às manufaturas europeias. O contexto do neocolonialismo, ele já ocorre no sentido da produção industrial em larga escala. Então, ela já está dentro desse contexto do capitalismo. Por isso que ela ocorre no final do século XIX e início do século XX. Só que daí nós temos diversos problemas que ocorrem em decorrência do imperialismo e do neocolonialismo. Entre eles, a exploração da mão de obra nessas outras regiões, né, na região da África e da Ásia. Muitas dessas pessoas trabalhavam por baixíssimos salários. Esses países também europeus acabavam formando zonas de influência, ou que chamavam de protetorados, ou até colonizavam mesmo, no sentido de dominação na parte econômica, cultural e política. Isso funcionava como? Eles ofereciam empréstimos e vantagens a essas regiões, trazendo aquela ideia de progresso e civilização que foi muito difundida no final do século XIX e início do século XX. E assim, eles traziam grandes investimentos e, em troca, os países europeus conseguiam mão de obra barata e tornavam essas regiões dependentes desse capital estrangeiro, promovendo assim várias dívidas. E nesse sentido de dívidas, eles acabavam interferindo, não só economicamente, como até politicamente, para poderem defender os seus interesses. Para piorar esse cenário de exploração e dominação do neocolonialismo e do imperialismo, ainda existiam as ideias e teorias que, para a época, eram consideradas como científicas, baseadas na diferença de raças. Hoje nós sabemos que só existe a raça humana e diversos povos, diversas etnias. Mas no final do século XIX tinha sido cunhado um conceito biológico em que havia diferenças de raças. E não só diferenças, como também haveria uma certa superioridade da raça branca em relação às outras raças que estariam relacionadas às etnias africanas, asiáticas e americanas. A Inglaterra, ela liderou esse processo de expansão neocolonialista, né? Temos exemplo que a Inglaterra teve influência, formou uma dominação tanto no Egito e outras regiões também, como o atual Zimbábue, Uganda, e os outros países também acabaram tendo um domínio, uma influência, né? E principalmente os que participaram do colonialismo anterior, né? Lá do século XVI, XVII, XVIII, eles tiveram uma influência nessas regiões que já haviam sido dominadas em séculos anteriores. A corrida imperialista, ela gerou tensões entre esses países europeus que buscavam novos mercados. Por isso, em 1884, em novembro de 1884 até 1885, foi feita a chamada Conferência de Berlim,
onde os representantes dos países europeus se reuniram para estabelecerem alguns acordos e algumas regras nessa divisão e domínio dos países africanos. A partir da Conferência de Berlim e do estabelecimento de acordos entre os países europeus, iniciou-se o processo chamado de Partilha da África, onde foi modificado todo o mapa político do continente africano de acordo com os interesses e domínio dos povos europeus. A Conferência de Berlim, ela não trouxe a partilha definitiva da África. Na verdade, esses acordos foram sendo estabelecidos para que, nos anos que se sucederam, os países pudessem dominar essas regiões africanas, mas respeitando certas regras das relações internacionais entre os países para que evitassem futuras guerras. Então, a partilha, ela foi um processo, tanto que na década de 1880, os países europeus só dominavam 10% da África. Já na década de 1890, eles já dominavam quase que 90% da África. Esse domínio imperialista efetivado a partir da Conferência de Berlim foi representado em muitas caricaturas da época. Nessa, vemos uma caricatura representando o rei belga, Leopoldo II, no meio, o imperador alemão Guilherme I à direita e um urso coroado, representando o Império Russo à esquerda, cortando uma abóbora, que representava o Congo, na Conferência de Berlim de 1884. A Ásia também foi alvo desse domínio imperialista, tanto que os britânicos já tinham transformado a Índia no protetorado já no século XVIII e procuraram derrubar a produção de tecidos indianos e fazê-los comprar a produção dos tecidos ingleses. Então, quebrando essa produção dos indianos através do aumento de tarifas, né, e taxas alfandegárias. E assim conseguiram dominar por muito tempo esse mercado na Índia, tanto que muitas revoltas ocorreram por conta dessa dominação inglesa. A revolta dos cipaios, por exemplo, mostra essa resistência do povo indiano a essa dominação imperialista dos ingleses. A China também foi alvo dessa influência imperialista, tanto que até os ingleses começaram a vender uma droga chamada ópio, que causou grandes prejuízos aos chineses por conta da dependência e acabou ocasionando a chamada Guerra do Ópio. Essa charge mostra a partilha da China pelas grandes potências europeias no século XIX, a divisão da China pela Inglaterra, Alemanha e Rússia. A França, que possuía investimentos na Rússia, olha por trás do czar, participando indiretamente do jogo, e o Japão observa como poderia obter vantagens na divisão. Ao fundo, o imperador chinês observa aflito. Dessa forma, na aula de hoje, podemos estabelecer algumas diferenças entre o colonialismo e o neocolonialismo. Enquanto o colonialismo do século XVI, XVII, XVIII foi
incentivado pelo processo das grandes navegações e domínios de territórios na América, assim como teve a participação da imposição dos valores do cristianismo para poder legitimar essa dominação, e estava voltado para essa busca de especiarias. O neocolonialismo já ocorre no século XIX e séculos XX, com domínios de territórios na África e na Ásia, e tendo como base a expansão do capitalismo e a busca por mercados, mão de obra barata e matérias-primas para atender às necessidades capitalistas. Agora vamos ao nosso desafio. Observe o desenho ao lado. A partir da Conferência de Berlim, 1884-1885, o que os países europeus fizeram com as antigas fronteiras dos territórios dos povos africanos? Nossa videoaula vai ficando por aqui. E não deixem de acessar o nosso material Rio Educa com auxílio do seu professor ou da sua professora. E também não deixem de assistir às nossas próximas videoaulas. Até breve!